problemas. Ótimo. Então, de manhã a gente teve alguns problemas, né, de conexão, mas, enfim, eu queria até pedir desculpas, porque era para a gente ter feito essa interação num outro momento, né? E aí, em fevereiro, houve esse momento da interação, mas eu não pude participar junto com vocês naquela data. E aí foi reagendado, né, para a data de hoje. A gente tem essa proposta, a professora Valtrícia está encaminhando, que é de fazer um diálogo em relação à trilha da área de ciências humanas e a trilha integrada. E aí eu vou, brevemente, eu vou apresentar, inclusive, é todo um processo, né, que passa pela a escrita da BNCC em suas versões e posteriormente ali o processo do DRC, então quando o currículo desce a nível para as especificidades estaduais. E aí agora nós estamos numa outra fase que é realmente a implementação, e que aí as escolas vão fazer as adequações, fazer a implementação do currículo de acordo com as especificidades da sua localidade, de acordo com as especificidades da sua região, do seu público, né? De acordo com as suas juventudes ali presentes. E então eu preparei um slide, tá? Vou projetar agora aqui para a gente ir fazendo essa interação, tá? E depois vou abrir para perguntas, vou abrir para o nosso debate. Vocês estão visualizando aí a tela? Sim. Beleza. Parece que tem um passarinho, não sei. Vou fechar meu Tá, microfone. tá É aqui em cantando? casa. Eu moro perto de uma área verde, de vez em quando eles vêm me fazer companhia aqui na Não, tá varanda. certo. Eu achei muito interessante isso. Aí, enfim, foi preparado esse slide, tá? Para a gente poder conversar com vocês. Vocês estão visualizando o slide direitinho? Quem tiver com o Sim. celular, se colocar na rotação automática, né, virar de lado, de repente vai poder enxergar melhor, né, o slide. E aí, esse slide até a gente elaborou pensando no DRC, à época, tá? Então, aqui está presente quem foram as pessoas, os redatores, né? Eu fui o redator, né, da área de Sociologia, o professor Euzemar, da área de Geografia, trabalhou muitos anos na educação do campo, o professor Gerson, da área de Geografia, o professor Henrique de Rondonópolis, da área de Sociologia, professora Luzinéia, da História, né, trabalhando na educação do campo, professora Maria Leci, da Filosofia, e a Michele Ramires, da área de História, que hoje está trabalhando no CACIES, com educação especial. Então é algo que eu sempre falei nas apresentações, sempre falo, né, que na elaboração do documento a gente sempre teve pessoas, né, presentes de todos os componentes curriculares, então isso foi muito positivo, né, para a elaboração do DRC, e também a presença de professores da rede que agregaram aí na elaboração do documento toda a sua experiência em sala de aula, toda a sua experiência com currículo, professores que vêm de diferentes realidades, de escolas do campo, escolas urbanas, e que têm aí na sua trajetória, né, tiveram na sua trajetória aí no diálogo com os demais profissionais, aí muito a colaborar na elaboração do documento, nesse sentido. Aí eu vou passar algumas coisas que são gerais, que inclusive assim eu imagino que a gente já abordou em diversos momentos,
com as escolas piloto, mas que é sempre bom a gente ter em mente, porque faz parte de um processo como um todo e para chegar na discussão das trilhas, na trilha da área de ciências humanas e na trilha integrada, né? Então, o currículo do ensino médio, a partir da BNCC, ele traz essa estrutura em formação, em dois momentos, formação geral e flexibilização do currículo, né? E aí, nesse sentido, a área de ciências humanas sociais aplicadas, ela vai ter objetivos que são centrais da área, 6 competências específicas, né? 4 categorias ou eixos estruturantes, né, que orientam a construção do currículo, né? Os seus componentes curriculares que ali estão presentes, né? Então vai ter um momento que ela é formação geral e um outro momento que possibilita esse aprofundamento, então que seria flexibilização, né? Tendo uma trilha de aprofundamento. E também o aprofundamento ele pode se dar também na interação com outras áreas de conhecimento, como é a trilha integrada. Além disso, existem os componentes eletivos, né? Então, naquele momento lá da construção do currículo, na elaboração, na redação do currículo, e alguns aspectos que a gente levou em consideração, né, algumas concepções, foi de que nessa etapa da educação básica, a área ela tem um objetivo muito forte quando a gente fala de formação humana integral, né? Então, de certo modo, a gente sempre se pautou e buscar colocar no texto e valorizar que essa área de conhecimento pudesse consolidar aí conceitos e noções próprios e que colaborassem, né, para o aluno, o nosso estudante poder discutir e pensar os diversos contextos socioculturais, étnicos, econômicos e ambientais que a gente vive no estado de Mato Grosso. E também sempre levamos em consideração de que os conhecimentos envolvidos na área dialogam de maneira bastante forte com os projetos de vida. Então a área ela tem 6 competências específicas, né? 4 categorias que atuam aí como eixos estruturantes do currículo e 32 habilidades, tá? Eu sei que talvez em vários momentos a gente ouve as mesmas coisas, mas é só para a gente ter essa noção geral, esse percurso. Aí eu coloquei alguma coisa sobre as competências, né, específicas da área, quais seriam seus objetivos, né, de modo mais geral, tá? Só para a gente fazer essa reflexão. Aí a competência 1 teria o objetivo de possibilitar a apropriação desses conceitos, né, que é tão característico da área das ciências humanas, discutir noções, conceitos e possibilitar que o nosso aluno acesse o pensamento científico, né? A competência 2, entender e discutir a questão território e fronteira, tempo e espaço, né? A competência 3 possibilitar discutir a relação natureza e sociedade, né? Uma perspectiva socioambiental à sustentabilidade. A competência 4 teria ali como um dos objetivos discutir a relação produção, capital, trabalho, né, em diferentes territórios, contextos e culturas, entender o papel dessas relações na construção e na transformação das sociedades. A competência 5 teria o papel de trabalhar os direitos humanos, trabalhar a questão de atitudes, valores ligados aos direitos humanos, respeito à democracia, combate às injustiças. E a competência 6 teria
como objetivo, né, trazer a ideia do exercício pleno da cidadania, trazer a ideia de participação pública, coletiva, né, e sempre dialogando com o projeto de vida. De modo geral, esses seriam assim, os objetivos da formação geral e também do aprofundamento em relação à etapa do ensino médio, né? E também dialoga com aquilo que já vinha sendo construído desde os PCN, as orientações para o estado de Mato Grosso e a DCNEM, né? Então a gente enxergou como um processo de consolidação do currículo e agora vai essa fase, como eu já mencionei, de implementação no currículo de cada escola. E é por isso que a gente está aqui hoje. Dentro da formação geral também, e existem as categorias, né? Até coloquei que eles atuam como eixos estruturantes ou eles vão nortear a construção do currículo, né? Então atuam de forma transversal aí entre os componentes da área, né? São as categorias tempo e espaço, território e fronteira, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, política e trabalho. Aqui apresento aqui um pouco o que seria mais ou menos o objetivo de cada componente curricular. É claro que existem, né, vários objetivos, mas na construção do currículo a gente pensou que a sociologia ela é importante para o entendimento dos fenômenos e dos processos sociais, né, que a filosofia no ensino médio ela vem para colaborar com o desenvolvimento do raciocínio e da discussão de conceitos e noções, né, que a geografia ela vai possibilitar o raciocínio geográfico e as discussões em relação ao pensamento espacial, né, e que a história teria como um de seus objetivos a compreensão dos fenômenos na relação tempo e espaço, né, e em relação às ciências sociais aplicadas, aqui eu sempre gosto de mencionar porque diferente das outras áreas do conhecimento que permaneceram com a nomenclatura, suas tecnologias, as ciências humanas incorporou as ciências sociais aplicadas e veio esse direcionamento já do MEC, né, da Secretaria de Educação Básica, e eu até dialoguei bastante com os redatores e com a equipe do ProBNCC à época, do porquê que houve essa diferenciação no conceito da área e dentro da elaboração do DRC do Estado de Mato Grosso, nós fizemos a proposta que as ciências sociais aplicadas elas não vão entrar como componentes curriculares, né? Elas vão entrar então somente ali com os conhecimentos e com a, as ideias, né? Principalmente com a ideia dentro do empreendedorismo de possibilitar a produção de tecnologias sociais, né? Produzir instrumentos, produzir formas do nosso estudante atuar e pensar a sua realidade. Então, foi uma discussão que a gente teve na época, né? De que, na verdade, essas ciências sociais aplicadas, de certo modo, transversalmente elas já estão no currículo de várias escolas, né, como o direito, a economia, a administração, a psicologia, mas que elas vêm aí para somar com um arcabouço de conhecimento no trabalho com a área. E agora eu vou passar para falar que é o objetivo do nosso debate,
sobre as trilhas de aprofundamento. Bom, lá no DRC foi elaborada essa proposta de trilha de aprofundamento e já existe uma atribuição dos professores, né, e existem trabalhos sendo desenvolvidos nesse sentido. Então, eu entendo que esse é o momento da gente discutir a implementação, discutir planejamento, o que está dando certo, o que pode ser melhorado, apesar de que nós vivemos um momento atípico, né, que é um momento da pandemia e que colocou todos nós em situações que a gente não esperava. Porém, existe o direcionamento da implementação, né? E eu penso que a gente está aqui para poder colaborar da melhor forma possível, de acordo com as nossas atribuições, quer seja como técnico da SEDUC, quer seja como professor da área, professor do projeto de vida, coordenador, diretor, tá? Então, naquele momento, quando a gente pensou essa trilha de aprofundamento e chamou de Eu Jovem na Atualidade, a gente pensou justamente na importância que essa área de conhecimento tem para a construção das identidades, para a discussão de projeto de vida, para a construção do conhecimento do estudante enquanto pessoa crítica, enquanto ser histórico, né? Que participa de um contexto, que está inserido dentro de um contexto, que é afetado, né, pela sua sociedade, que também emite opiniões e também afeta essa sociedade, né? Então, construímos essa proposta com essa ideia, né? Então, inicialmente, uma das intencionalidades seria que essa trilha de aprofundamento ela vai permitir trabalhar a pluralidade de ideias, né, dentro das culturas juvenis, possibilitar o estudante a compreender o mundo em que ele vive e situá-lo como um ser social e histórico que participa, né, efetivamente das questões políticas e sociais. E quem sabe aí também, enquanto função social da escola, instrumentalizar o nosso estudante para exercer plenamente a sua cidadania, né? Então essa trilha de aprofundamento ela tem esse objetivo de trabalhar as diferentes dimensões, né, política, social, econômica, ambiental, que o jovem vive, né, e instrumentalizá-lo para fazer análise, né, dessas situações. E a gente pensou muito também em que ele possa, ao longo dessa trilha, né, ao percorrer a trilha, ao percorrer os estudos, poder também interferir sobre a realidade, propor ações, né? Então, desse modo, a trilha ela é contemplada em 4 eixos estruturantes, né? E esses eixos foram elencados com a concepção de que existe o aluno vai gradativamente discutindo com os professores elementos que vão possibilitando ele a percorrer a trilha. Então, no primeiro momento, ele vai ser ali adentrar a questão científica propriamente dito, dos conceitos, das noções, né? Passando para o eixo processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e fugiu aqui, mas o quarto eixo seria o empreendedorismo, mas lá na frente ele vai aparecer o ataque, os módulos, né? Então cada módulo desse também ele tem um objetivo,
né, a se cumprir enquanto etapa da trilha e traz essa, essa intencionalidade de que no primeiro módulo, né, ele vai debater mais profundamente questões teóricas, né, e se perceber enquanto ser político, enquanto ser social, né. No módulo 12, então, a ideia é suscitar ao aluno perceber que as mudanças estão em minhas mãos, e aí por isso tem esse título. Tá voltado para o eixo processos criativos, né? O módulo 3, eu sou responsável por um mundo melhor. Ele é elaborado a partir do eixo mediação e intervenção sociocultural. E o quarto módulo é pensado no eixo do empreendedorismo, novas oportunidades. Eu vou projetar aqui a versão preliminar do documento para suscitar o debate, tá? Até porque a professora Valtrícia pediu para a gente poder dialogar em relação a planejamento, plano de aula, plano bimestral, e eu sei que as escolas conhecem muito bem as suas realidades e vão poder discutir isso junto conosco com bastante propriedade. Então, o DRC ele encontra homologado no Conselho Estadual de Educação e em processo de homologação na SEDUC, né? E aí eu tenho aqui a versão preliminar, a época que foi encaminhada para o Conselho, e que eu acho que vocês já leram, já pensaram, e aí eu vou rapidamente somente trazer alguns apontamentos e abrir para o diálogo, né? Então a trilha ela tem esse título, como a gente já falou, porque tem uma intencionalidade, né, de estimular e preparar o estudante para a prática política, para o exercício da sua cidadania de modo geral. Então, aqui vem as habilidades do itinerário formativo, as específicas da área, para a gente pensar o planejamento, né? E os módulos. Então, cada módulo ele é composto de três habilidades que estão aqui dispostas e que tem uma sugestão de objetos de conhecimento que a gente possa trabalhar em sala de aula e as práticas pedagógicas, sequências didáticas aí vão ser elaboradas de acordo com o planejamento que as escolas forem tecendo. Então, só para a gente pensar, vou trazer alguma coisa assim da minha própria vivência em sala de aula e aí eu vou suscitar para a gente poder, eu vou abrir para a gente poder conversar, né? Em relação a esse primeiro módulo, eu faço parte da política, uma possibilidade de planejamento. Então, a habilidade seria investigar, analisar situações, problemas envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, né, de âmbito local, regional, nacional ou global, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. Então, dentro do trabalho, em sala de aula, uma prática que era muito comum, costumava dar bastante certo em algumas escolas, em algumas realidades, seria isso pensando num momento presencial, talvez hoje teria que ser uma outra dinâmica, né, nesse momento não presencial, separar a sala em dois grupos, né, e a gente pensar aí um tema que é bastante atual e que suscita assim o nosso estudante a pensar sobre ele, que seria também importante até para
desenvolvimento cognitivo desse estudante, né? E aí a gente poderia pegar um tema como medidas de prevenção à Covid-19, por exemplo, e poderíamos separar a sala em dois grupos, né? Com opiniões distintas, solicitar que eles acessem essas informações, tragam essas informações que são aí repassadas ou que apresentam nas diferentes mídias, né, televisão, rádio, internet, mídias sociais, em relação a esse tema e propor aí um debate, né, propor um debate e que cada grupo pudesse fazer a defesa desse argumento, dessa visão e que pudesse também aí envolver todo o colegiado da sua turma, a toda a sala de aula, né? Geralmente a gente elencaria ali 3 representantes de cada grupo que pudesse fazer aí a, a defesa de uma opinião, e depois colocaria ali para todo mundo discutir em conjunto. Então, isso eu penso que dentro do meu componente sociologia era uma prática que a gente fazia, dava bastante certo quando a gente buscava suscitar esse debate em relação à política ou sobre informações e como a informação circula e o que é uma informação confiável e como isso permeia o mundo social, de certa forma, era uma dinâmica que eu utilizava em sala de aula, dava bastante certo. Aí, Valtrícia, se você permitir, eu gostaria de agora de poder abrir para os colegas professores que estão presentes para a gente poder ampliar nosso debate, pode ser? Total permissão. No chat não tem questões, tá, Lucas? Então, eu sugiro que a mas gente às abra o vezes microfone. é porque as pessoas estão pensando e, se quiser, a qualquer momento pode, aí eu estou aberto para a gente conversar. Isso. Conforme o Lucas ia dizendo sobre o documento, né? Eu coloquei aí o link do lugar onde está publicado essa versão aprovada pelo Conselho Estadual de Educação. Eu acredito que vocês já estão consultando bastante, visitando esse endereço, né? Mas nunca é demais a gente socializar aqui, principalmente quando a gente cita, né? Estejam à vontade para abrir o microfone. Vamos lá, então. Sou o professor Darcy, eu sou professor responsável pela área de Sociologia no ensino médio, mas eu também dou aula de Filosofia e Economia. Tá? E uma das coisas que eu percebo que é diferente da particular e da pública é o enfoque econômico no projeto de vida. No particular, nós trabalhamos a preparação do aluno para inseri-lo na competição capitalista. O aluno tem a base da economia toda, então ele vai saber o que é micro, o que é macroeconomia, as diferenças, o que é uma balança comercial, como é composto o câmbio, como que eu calculo a Selic, enfim. Aí ele tem, dependendo da escola, isso passou a ser desde 2019, 2020, se efetivou, né? Aí veio a pandemia, ele vai ter projeto de vida desde o 6º ano. Ele vai ter uma visão econômica até o 2º ano do ensino médio, onde o 3º ano do ensino médio é deixado mais um foco mais para o Enem. Então, eu sinto falta, no projeto de vida, quando eu estou trabalhando no Estado, esse enfoque na economia. Né? Eu não sei se é uma questão de preconceito, né? Ou se é uma questão de falta de mão de obra, né? De professores de sociologia,
e de filosofia que tem uma formação com uma visão mais econômica, né? Como eu tive aí vários cursos na área de economia para poder também dar aula de economia. Então, eu sinto falta disso, desse aspecto econômico, porque o nosso jogo é o capitalismo, né? E então teria, teoricamente, todos os participantes do jogo saberem as regras. Mas, infelizmente, grande parte dos participantes não sabe a regra, né? Não entende um básico do que é o mercado, do que é a economia, qual é a diferença da macro para a microeconomia. Então, eu acredito que falta esse enfoque. Aí a gente acaba colocando, infelizmente, no mercado de trabalho, pessoas muito suscetíveis a cair em armadilhas econômicas, né? Como juros altos, financiamento para perder de vista, compras sem programação nenhuma. Então, é isso que eu gostaria de poder enriquecer o material aí futuramente. Ok? Obrigado. Oi, eu não entendi direito. Pode repetir? Porque qual parte você não entendeu? Minha voz tá audível para Não, vocês? talvez aqui eu não consegui, houve uma interferência, eu não consegui entender direito. Ficou falhando, Darcy. Se o senhor puder falar de A minha novo, internet rapidamente. está muito ruim. Não, talvez, eu não sei se Então, foi o meu fone. minha internet está muito ruim. Como eu falei, eu dou aula de sociologia, mas também dou aula de economia e já dei aula na área de filosofia também, né? Dessa área de economia, vamos dizer assim, que dá para completar, né, a sociologia. E eu sinto uma diferença quando a gente trata de projeto de vida na rede particular e na rede pública. Na rede particular, há um enfoque nas questões econômicas, para preparar o aluno para que ele vá para o mercado de trabalho e ele tenha um entendimento da regra do jogo econômico. Tá? E aí, ele tendo a sociologia e a filosofia, aí completa todo esse escopo de preparação humanística, né? E eu sinto falta disso no setor público, né? Essa visão mais de colocar o aluno diante das regras do capitalismo, de entender o que é macroeconomia, o que é microeconomia, como funcionam os juros, as armadilhas dentro do capitalismo. Então, é nesse sentido que eu quis perguntar se em algum momento, né, vai ser dado esse enfoque, um enfoque mais técnico, né? E eu não estou falando aí nem de um conhecimento muito profundo, eu estou falando básico, né? Entendeu? Conseguiram entender agora? Sim, eu entendi agora. Uhum. Beleza. Professor, Então, qual referências que você nos indica para esse foco mais capitalista, mais econômico, mais nas regras do jogo? Mas da regra do jogo é o básico, né? Eu uso muito material, livro, né? Como não tem nada prático, desculpa, deixa eu ver aqui, né? Como não tem nada preparado para o jovem, né? Eu sempre faço o meu material com base nos livros de economia, nos livros de base, nos livros introdutórios, né? Eu pego muita coisa de site, por exemplo, o que é mercado financeiro? Quem de nós aqui tem preparação para fazer colchão financeiro? Quem de nós aqui tem plano de aposentadoria, né, fora do INSS? Então, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa a gente, infelizmente, não tem grandes materiais voltados para os jovens. Então, ele tem que ser traduzido para o jovem. Então, eu uso muita referência. Eu tenho aqui mais, se quiser depois eu disponibilizo para vocês, uma pasta com muito livro aqui de base. Livro de base para entender essa base da economia que, infelizmente, às vezes falta. Tá?
Então, eu sou colega, estudei com o Darcy, né? Gente, o Darcy foi meu veterano na universidade. E Darcy, eu concordo com você, e aí é por isso que eu penso que tem esse processo aí de reestruturação e pensar o currículo, porque a escola ela tem que ter um significado social e uma função para o aluno. Então, isso Uhum. é uma reflexão realmente que você está fazendo, que eu acho que é totalmente pertinente, e cada escola, de acordo com a sua realidade, ela vai buscar, né, metodologias, buscar práticas pedagógicas e possibilidades de acesso a esses conhecimentos que você colocou, como a questão da matemática financeira realmente um dos grandes problemas. E aí, quando a gente falou lá que da importância das ciências sociais aplicadas, eu sei que a gente não vai conseguir debater tudo hoje, porém, quando a gente coloca lá que elas estão transversalmente no currículo do ensino médio, é porque a gente pode, inclusive, deve debater, tendo em vista que o nosso aluno precisa dessa preparação para a vida, né? A gente está formando jovens e muitas vezes a gente vê que alguns jovens não têm noção de como organizar-se enquanto pessoa. E aí por isso que entra a questão do projeto de vida e da escola trabalhar isso. Quando a gente fala em trabalhar o projeto de vida, significa instrumentalizar aquela pessoa para poder se organizar financeiramente, quem sabe profissionalmente. Eu vejo isso como muito pertinente, né? Para a gente ter ideia, né? A gente ter uma ideia, hoje nós temos 70 milhões de pessoas com nome no Serasa. 70 milhões de pessoas. Né? Em algum momento, houve uma falha na formação dessa pessoa, para que ela entenda que a sua vida econômica deve ser tão organizada quanto o resto dos aspectos da sua vida social. Então, eu tenho essa visão dentro da sociologia, que a sociologia ela não pode tratar meramente, né, e aí você também veio da mesma formação que eu, não pode tratar meramente de um aspecto ideológico, teórico, né? Nós temos que ter essa vivência. Infelizmente, a gente vive no capitalismo. E o capitalismo ele é um sistema muito perverso. E ele é mais perverso ainda para quem não tem conhecimento sobre ele. Então, se a gente pegar esses 70 milhões de pessoas que estão com o nome miserável, a gente vai ver a composição ali de classe social, e a gente vai ver que mais de 80% pertencem às classes menos favorecidas. Por quê? Porque justamente não teve esse preparo para ingressar no mundo capitalista, no mercado financeiro, e etc. Já falei bastante, né? Não, mas está certo, é pertinente. Aí, professor, tem outras pessoas que também vão falar. Aí, só para a gente também poder pensar a questão lá dos módulos e como está pensada a trilha de aprofundamento. Então, a gente levou isso em consideração em contemplar ali habilidades e módulos de forma que exista esse processo que seja teórico e que também vai dialogar com o empírico, né? Também vai dialogar com a construção do sujeito no mundo, a necessidade dele de trabalho, emprego, de pensar o que seria o trabalho formal, o trabalho informal, e de como que eu posso também fazer com que esses conhecimentos que a gente discute lá na academia, na ciência, também possam ser úteis na construção e nas trajetórias de vida
dos sujeitos, porque eu acho que essa é uma importância que a gente, enquanto educadores, precisa trabalhar para a escola. Lucas, se me permite responder a pergunta do Heraldo no chat. Isso, ele coloca não seria um contraponto, ele abre mais um debate, né? Ele coloca outras variáveis aqui. Sim, então, ele pergunta, o Heraldo Assunção, né? Está perguntando, será que apenas um cálculo matemático, desemprego conjuntural não conta? Sim, conta, tá? A economia, ela é uma ciência humana. Ela há mais fatores humanos envolvidos na análise econômica do que fatores matemáticos, né? Então, a economia, ela é uma ciência humana, justamente por ter um aspecto de abrangência muito grande, né? Fugiria aí meramente de um cálculo matemático. Para você calcular desemprego conjuntural e estrutural, que são diferentes, né? Uma coisa é a conjuntura e outra coisa é a estrutura. A conjuntura é a atualidade, né? E a estrutura é todo os copos do capitalismo, tá? Então, eu tenho que pensar sobre o fator histórico, eu tenho que pensar o momento social, eu tenho que pensar o momento econômico, né? A fase do capitalismo que eu estou analisando, para saber como chegar a essa análise do desemprego, seja ele conjuntural ou seja ele estrutural. Então, eu estou analisando do ponto de vista sociológico, filosófico, econômico, geográfico e histórico. Então, é uma visão muito ampla que o aluno tem que ter para ele fazer uma análise. É aí que eu pergunto, quando a gente coloca o aluno frente a questões do Enem que envolvem questionamentos dessa magnitude, né, será que não falta aí um pouco de teoria econômica, uma teoria econômica mais atrelada para a prática e para a vivência do dia a dia, né, ele ir na Casas Bahia e saber que, por exemplo, uma televisão que ele vai comprar em 12 vezes, 14 vezes, metade ali é juros. Né? Aí não envolve só a questão matemática. Ele tem que saber por que ele está pagando aquilo lá. E aí nós entramos para a questão da explicação conjuntural. Ok? Beleza. Obrigado. Ok. Tem mais. Tinha mais algum professor com a mão levantada. Me fugiu aqui. Quem seria a pessoa, Valtrícia? E para mim também, Lucas. Era eu mesmo. Eu estava escrevendo no chat, mas já que abriu espaço, eu vou dizer. Pode falar, professor. Se possível. Darcy, concordo com vocês sobre essa questão de que a matemática financeira, e não somente a matemática financeira, a questão financeira do cotidiano, que às vezes a gente foge à discussão, e isso vai, talvez, do distanciamento e das caixinhas que existem entre as áreas de formação. Aí eu concordo com o senhor quando o senhor fala sobre a questão. Por exemplo, quando a gente trabalha escala, a gente tem uma certa dificuldade de ter aproximação com o professor de matemática ali no primeiro ano, no sexto ano, coisa que é fundamental e necessária. Quando a gente vai trabalhar juro simples ou juro composto também, de falarmos ali junto sobre os aspectos da economia, sobre desemprego estrutural, desemprego conjuntural. O que eu discordei quando o senhor falou é que hoje nós temos 70 milhões de pessoas e não podemos colocar apenas isso como uma situação de não saber exatamente as condições financeiras da pessoa ou que a pessoa não teve um estudo das condições financeiras. O senhor mesmo disse, a economia ela é uma ciência também humana, então ela foge de outros fatores. Por isso que eu coloquei o desemprego estrutural apenas como um dos fatores. A gente poderia colocar inflação, congelamento de gastos públicos, milhões de outros fatores que a gente poderia incluir também nessa discussão. Dito isso, era apenas esse o contraponto que eu disse ali e nessa questão, tá? Eu vejo que as trilhas formativas, elas trazem um ganho nesse sentido de possibilitar a aproximação com outras áreas ou até mesmo um aprofundamento dentro da própria área de ciências humanas. Por outro lado, eu vejo que as especificidades, elas estão um pouco fora da BNCC e um pouco fora da DRC, principalmente no que tange ao ensino médio. Faça um desafio aos professores, e eu me senti desafiado também, quando eu fui fazer ali o meu planejamento, seja bimestral, semestral, anual, quando eu vou incluir, por exemplo, as questões que são estruturantes da geografia, como, por exemplo, o estudo de
de escala lá tem, de cartografia tem, mas, por exemplo, quando a gente discute ali aquela formação, da formação da Terra, por exemplo, ou da questão da geografia mais física. Isso eu senti falta também na DRC e na BNCC, e também senti falta disso aparecendo ali na DRC, que são as áreas mais específicas, mas, ao mesmo tempo, o Coaduna considerou que as trilhas de aprofundamento possibilitar com que questionamentos como esse que o senhor trouxe possa nos levar, nós professores, a ter uma aproximação com outras áreas e aí sim tentar diminuir essas caixinhas e fazer um estudo mais próximo da realidade do estudante, transformando-o em protagonista da sua realidade, em protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem. Concluo aqui minha fala. Hein, Ronaldo? Nesse sentido que você trouxe, avalia a possibilidade de agregar isso na proposta de trilha, porque é interessante, como você diz, dessas aproximações, né? E é interessante também a avaliação que você já fez, né, de que onde você sente essa deficiência, vamos dizer, essa lacuna, né, na própria proposta e tudo mais. Avalia a possibilidade de fazer essa contribuição para enriquecer a própria proposta de trilha. E o Darcy também, né, no caso, como membro da equipe, que nos ajude nesse sentido. O Ronaldo está dizendo ok aqui no chat, né? Eu acho que ele está concordando com essa proposição. E o Darcy sinalizando com a cabeça de que sim, né? Então, eu acho que é isso. Essas discussões, elas são para isso mesmo, para verificar quais são as possibilidades e os desafios da proposta e agregar, né? Agregar nesse sentido mesmo dessa discussão que vocês trouxeram. Lucas, ou mais algum colega? Oi, eu Eu estou não vejo mais esperando ver a alguma coisa. manifestação aqui de mais alguém. Vamos, se tiver mais alguns apontamentos. Eu acho que os dois é pertinente, né? O apontamento dos dois professores. Por quê? Porque a gente realmente faz esse processo. Então, vem aquela direcionamento, né? Como é a base, né? Como é o DRC, ele é um direcionamento, e aí a gente, enquanto profissional, enquanto professor da rede, a gente tem sim essa necessidade que é enxergar, houve lacunas aqui, porque dentro da minha realidade é necessário eu trabalhar assim, assim. Então eu acredito que esses profissionais que estão aqui presentes realmente, né, fico muito feliz de estar aqui com vocês, são as pessoas que mais vão ter a competência para apontar, olha, aqui na minha escola eu preciso incorporar tal e tal conhecimento, aqui eu preciso fazer essa dinâmica, aqui eu preciso fazer esse chamamento, eu preciso trabalhar isso, porque realmente é assim que a gente vai construindo o conhecimento. Aí eu acho que tinha alguém querendo falar também, que eu vi que ligou o microfone e pode falar. Será que é o meu, Lucas? Que às vezes eu esqueço de fechar. Foi um professor, me fugiu aqui o nome aqui, foi rápido, mas se mais alguém quer falar, senão a gente passa a discutir a trilha integrada de ciências humanas e linguagens. Penso que esse silêncio responde que pode passar para a próxima fase. Acho que não temos mais questionamentos. Tá, então, Valtrícia, nós vamos passar aqui então para discutir aqui, ó, tá aqui, a discutir a trilha integrada de linguagens. Podemos sim. É só porque eu fui aqui, me chamaram aqui para ver umas questões aqui rapidinho, tá?
Eu vou projetar aqui voltar a projetar o slide, tá? Aí, assim, esse slide é só uma breve apresentação, tá? Para a gente poder fazer esse debate. Quando, naquele momento, vocês estão enxergando o slide? Alô? Sim. Sim, Lucas. Ah, tá. Então, só porque também a gente precisa saber se o nosso, se a nossa interlocução tá dando certo, né? Se tá tendo efeito, né? Quando a gente isso mesmo, mas não é o que está escrito lá. Quando a gente pensou a trilha de aprofundamento empoderando identidades, né? Nós pensamos nas possibilidades de diálogo entre as áreas, assim como o professor Ronaldo pontuou, né? Tem certas necessidades que a gente precisa fazer essa interlocução com o nosso colega, a gente precisa daquele conhecimento que está lá na outra área, até para que a gente tenha uma eficácia no nosso trabalho. Então, quando a gente fala de empoderamento de identidades, na escola ter um significado para o estudante, um significado social, e toda essa questão que os professores suscitaram também, a linguagens, ela possibilita, junto com a área de ciências humanas, esse trabalho. Então, a gente pensou uma trilha de aprofundamento, né? Aonde tem esse conceito de empoderamento como objetivo central, né, e que vise aí conhecimentos que possibilitem a tomada de decisões conscientes e consequentes, né, no âmbito político, cultural e social do nosso estudante, né, e que a vivência aí da trilha, né, proporcione para o estudante aí uma emancipação individual e coletiva, né? E nesse sentido, a área de linguagens e a área de ciências humanas tem elementos enquanto ciências e enquanto área que possibilita o desenvolvimento e o aprofundamento, o percurso nessa trilha. Então, a linguagem traria aí as artes, a corporeidade, né? As diferentes linguagens, processos criativos e reflexivos, e as ciências humanas também traria todo o seu arcabouço, né? E teríamos como um dos objetivos realmente a formação do sujeito e a construção das identidades. Então, realmente, também, assim como outra trilha de aprendizagem, foi pensado em 4 módulos, de uma maneira progressiva, com o objetivo e com essa ideia de construção do conhecimento que parte do conhecer as noções, conhecer os conceitos, do teórico à discussão com o empírico também, né? Como o professor Darcy falou, a escola precisa dialogar com a realidade, precisa dialogar com o contexto que o meu aluno vive, né? Precisa fazer sentido para o meu aluno, né? Então, o primeiro módulo que a gente chamou de identidades e linguagens seria aquele módulo inicial, aquela ideia de trazer os conceitos, né? E de proporcionar práticas pedagógicas, sequências didáticas, aonde estimula o aluno a investigar e analisar situações, problemas, a partir dos enunciados dos discursos, né? Então, essa seria aí a ideia, a intencionalidade do módulo 1, que está estruturado, pensado dentro do eixo investigação científica. O módulo 2 aí, ele foi intitulado Gêneros Textuais, Opinião e Identidade, né, dentro do eixo Processos Criativos, e teria a intencionalidade de ampliar o repertório, né, de usos de recursos e de linguagens, né, dos nossos estudantes, né, bem como
proporcionar uma reflexão sobre obras e conhecimentos, práticas artísticas, culturais de diferentes momentos, né? Então, a partir do momento que eu vou introduzir essa discussão mais conceitual e depois aí eu já vou trazendo o meu estudante para pensar as produções de conhecimento diversas e de como elas atuam sobre a opinião dos sujeitos e sobre a construção das identidades, né? E aí, num próximo módulo, seria o módulo 3, né? Que foi intitulado As Representações Sociais de Diferentes Formas de Discurso, né? Dentro do eixo mediação e intervenção sociocultural, aí já traria a proposta de o estudante propor, né, ações individuais e coletivas de mediação e intervenção sobre questões relativas à sua comunidade, né? E o módulo 4 dialogaria, construção da identidade e projeto de vida, dialogaria muito mais com o eixo do empreendedorismo, então está ligado com a ideia já de todo esse percurso, possibilitar concretização de desenvolvimento individual e de desenvolvimento coletivo. Vou trazer aqui algo da versão preliminar do texto em si, né? Então, na introdução a gente colocou qual seria um dos objetivos, né? E qual que é a intencionalidade dessa trilha. Trazemos as habilidades do itinerário formativo, né? Da trilha de aprofundamento, que compõe essa trilha. As específicas das duas áreas, tá? Então a gente buscou fazer essa seleção das habilidades, sempre buscando habilidades que dialogam de acordo com cada etapa do percurso ou cada módulo, né? Então aqui vem os módulos. Então quando a gente propôs lá no módulo 1, né? As habilidades desse módulo, elas estão sempre assim dialogando, né? Pois tem um objetivo que é de forma transversal, interdisciplinar, buscar nas duas áreas elementos, objetos de conhecimento e sequência didática, até uma interação do conhecimento que proporcione aí, então, o estudante a trabalhar as diferentes linguagens, né, os enunciados, os discursos e fazer uma reflexão dentro das ciências humanas a partir desses enunciados, né? Então é assim que está pensado, e aí isso vai ao longo do percurso vai sendo esmiuçado, vai sendo trabalhado pelo professor, e aí de acordo com a sua prática didática, com a sua estratégia pedagógica que ele for traçando. Eu acho que assim, não dá para a gente falar tudo agora, mas eu falei do início e eu quero chegar aqui no final para a gente ter uma ideia de percurso. Então ele começa a discutir discursos e enunciados, né? E o eixo empreendedorismo, né, vai trazer aí a possibilidade de desenvolver projetos pessoais, né, e produtivos, utilizando das ciências humanas, né, para formular propostas concretas, articuladas com seu projeto de vida, né, e desenvolver projetos pessoais produtivos utilizando as práticas de linguagem socialmente relevantes. Então, assim como na primeira trilha, eu falei de forma bem resumida, porque eu entendo que essa
esse debate ele vai ser feito ali pelo corpo dos docentes, com seus coordenadores, diretores, esse direcionamento do planejamento. Porém, Valtrícia, eu acho que em termos assim de modo geral, eu tentei abordar quais seriam a intencionalidade da trilha, e aí eu queria de novo aqui abrir para os colegas para a gente poder fazer um diálogo. Sabe por quê? Porque eu penso que esses momentos são importantes para que a gente coloque também o que está vivendo e coloque o que pensa, porque eu acho que as escolas também têm que trocar essas experiências. Isso é frutífero, tá? Então eu queria abrir. Exatamente, Lucas. Isso é importante mesmo. O microfone está aberto, gente, para quem desejar. No chat não tem questões, então fica o microfone, né, nesse momento dialógico mesmo, de discussão. E algumas coisas, Lucas, assim, nesse processo, né, principalmente nesse mês, da Semana Pedagógica para cá, na verdade, por alguns momentos, né, já houve, né, esses encontros, essas discussões, e a gente percebe o amadurecimento, né, no processo, o amadurecimento das ideias, né, a gente percebe pelas contribuições dos colegas de que já estão sendo vislumbradas possibilidades e desafios das propostas do documento de referência curricular. E a piloto, nesse momento, ela é importante por isso, né? O Estado de Mato Grosso precisa ouvi-los, né, para poder, ao implementar na rede toda, fazer os ajustes necessários para dirimir, né, diante das possibilidades que a gente tem, o maior número possível de impactos, né, que toda essa implementação pode trazer para a rede, né. Então, é esse olhar mesmo atento a essas contribuições que a gente precisa, né, ouvir de vocês, das pilotos mesmo. O Estado de Mato Grosso precisa dessas contribuições para aperfeiçoar aquilo que já está na sua proposta. Microfone aberto. Darcy, está com a mão levantada porque esqueceu ou porque quer falar novamente? Não, estava da outra hora, mas eu tenho uma preocupação com a questão da palavra empreendedorismo, né? Porque no Brasil, ela é misturada com sobrevivência. Uma pessoa que vende bolo na rua, ele não é empreendedor, ele é sobrevivente, né? Empreender exige um preparo anterior, né? Um conhecimento do mercado, treinamento, para isso que existe o sistema S, né? Então, às vezes a gente até perde a oportunidade de aproximação com essas instituições, né? Como aí parte do SEBRAE, SENAC, etc. As escolas poderiam, eu já vi, por exemplo, quando eu dava aula no Cesário, né, uma aproximação entre o Cesário, lá no Machado também, né, que tinham esses cursos mais profissionalizantes. Senão a gente acaba colocando mais uma, vamos dizer assim, uma responsabilidade nas costas do professor, né? De ele entender o que é empreender. Muitas vezes ele não tem, né, não teve esse conhecimento prévio também, né? Então, empreender vai muito além de apenas você colocar uma banca de camelô, né, vender alguma coisa na rua. Isso, infelizmente, faz parte da sobrevivência, né? Como nós somos um país com um número muito grande de desempregados, a grande maioria das pessoas que estão buscando trabalho informal não estão empreendendo, né? Elas estão sobrevivendo. Eu tenho essa preocupação quando a gente trabalha essa questão do empreendedorismo. Obrigado. É bom você ter tocado nessa questão, que na vertente que a base traz, não é só nessa questão, assim, do empreendedorismo, da questão de gerência de negócios, ou propriamente a questão do lucro em si, né?
mas também na questão, assim, de empreender no sentido da independência mesmo, no sentido da autonomia do indivíduo, né, da inovação, de coordenar, né, e realizar projetos, né, por isso essa interlocução com o projeto de vida. Então, quando se fala em empreendedorismo nessa vertente, a gente tem que ter essa clareza também, né. É claro que sem desmerecer tudo isso que você está dizendo, né, que é uma vertente interessante de ser trazida, mas antes de qualquer coisa, né, ele tem que ser esse indivíduo, né, essa questão do empreendedorismo é nas questões pessoais mesmo, dele ser, né, proativo, independente, né, de ter essa percepção, né, de gerir, né, a própria vida e buscar seus objetivos. Nesse sentido também que a gente observa na descrição das próprias habilidades, a gente observa essa vertente, né? Sem desmerecer essa outra. E outras palavras que vêm com recorrência na base, essa questão da ética, da democracia, da preocupação com o outro, né, e com o mundo, né, a questão da sustentabilidade. Então, é tudo isso imbricado, né? Então, não só na questão do empreendedor, porque tem um negócio que prosperou. Também isso, mas não só nessa vertente. Seria uma visão mais de libertação, empoderamento pessoal, né? Eu só fico preocupado para isso não causar algum tipo de estranhamento à figura do professor, né? Eu já vi professores que pegam, né, ali a ideia e acabam falando, não, eu não tenho preparo para isso. Então, isso acaba sendo, às vezes, um empecilho para eles seguir, né? Okay. Mais alguma contribuição para agregar aqui na discussão? Vai batendo uma solidão, né, Lucas, quando esse silêncio se instala? Não, mas às vezes eu já ouvi falar que durante a pandemia, às vezes o silêncio é a reflexão realmente, né? Então, eu não me preocupo muito porque eu conheço muitos professores que aqui estão presentes, sei da sua trajetória profissional, da sua competência e confio que são as pessoas que vão buscar os caminhos para implementação e para trabalhar com os alunos. E eu também entendo, e inclusive, assim, eu quero até fazer essa fala para os colegas, que nós vivemos um momento muito difícil, que é esse momento da pandemia e da aula não presencial e das dificuldades que estão colocadas aí em relação à questão de internet, apostila que vai e volta com dificuldades, todas essas questões assim que a gente partilha e está sentindo, que eu queria assim deixar uma mensagem que nós, enquanto categoria aí de profissionais da educação, a gente tem realmente ter esses momentos para a gente dialogar, para refletir, para trocar informações, né? E que não está sendo fácil para ninguém, não vai ser mesmo, nada é fácil na vida do professor, mas que tem questões que fogem da nossa governabilidade, mas que eu tenho a confiança que os profissionais que estão nas escolas piloto são as pessoas que vão buscar os caminhos. E, assim, eu espero, né, que logo a gente também tenha uma possibilidade de uma solução para a educação durante a pandemia em relação a esse atendimento não presencial, ou quer seja vacina, né? E eu vou deixar também aqui o meu contato, porque às vezes as pessoas vão precisar contatar a gente em outros momentos, e assim dizer que eu também estou aberto sempre para o diálogo com os colegas da área, tá? Então eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail, me coloco à disposição, vou colocar aqui também o meu telefone e o WhatsApp também, para que conforme os colegas também necessitarem, inclusive você, Valtrícia, a equipe do ensino médio, da gente poder fazer outros momentos
de diálogo, de planejamento. Olha, tal coisa não está dando certo, tal coisa não está adequada, a gente precisa repensar, fazer reajustes. Haverá a posterior homologação, eu penso que tem um prazo, eu não sei quantos anos deu certo, de revisão do DRC. Então, todo esse processo, e está com os profissionais da rede, essa necessidade de refletir sobre o currículo do ensino médio, implementar. E aí a gente espera, né, realmente que esse processo que nós estamos vivendo, que é a pandemia, passe logo, e eu desejo, assim, saúde para todos vocês que estão aqui presentes, que se cuidem, que a melhor maneira realmente é a prevenção, né? É a prevenção, é usar máscara, fazer o isolamento social conforme seja possível, né? Sempre nos prevenindo, mantendo uma boa alimentação, uma tranquilidade também é muito importante. Ter tranquilidade, porque para a gente manter a nossa imunidade alta, né? Tomar um reforço ali de vitaminas, né? Que o resto está em nossas mãos, está na mão dos professores, na mão dos alunos. Então é isso, me coloco à disposição para próximos momentos, tá? E agradeço aqui a participação de todos. Nós que agradecemos a sua participação, Lucas. No chat está publicado também o link do formulário de avaliação, como de praxe, né, todo atendimento, toda ação que a gente realiza, a gente pede, né, para vocês avaliarem, né, para auxiliar nos processos futuros, tá? Então, peço a gentileza, né, não é um processo demorado, de que vocês, com sinceridade, respondam aí para nós essas questões. Muito obrigada, em nome da Coordenadoria de Ensino Médio, agradeço as contribuições e a participação de todos. Valtrice, só avisar o pessoal, aí no caso do formulário de avaliação, para o pessoal marcar a ação 5. Isso, das trilhas. Porque esse formulário foi usado para aquela ação que tiveram todas as ações seguidas, aconteceu das ciências humanas não poder ser feita naquele horário. Então, nesse caso específico, todos avaliam, marcando ali na primeira página, ação 5, trilhas de aprofundamento, áreas de conhecimento integradas, que foi o que o Lucas apresentou. Bem lembrado, muito obrigada. E obrigada também pela participação dos colegas, né, da equipe do ensino médio, a Dinéia, Darcy, você, Hugo, pela sempre constante presença, né, nas ações. E obrigada, mais uma vez, pela participação de todos. Em nome da Coordenadoria de Ensino Médio, agradeço e nos colocamos à disposição de todos. Boa tarde, até a próxima. Até a próxima, Dinéia. Boa tarde, pessoal. Um abraço e se cuidem. Um abraço, professora Adriana. Saudades.